Capítulo 65. Menos conversa e muito mais ação. Os primeiros 2 dias das provas finais são melhores do que eu esperava. Tiro nota A na minha defesa de caso em ética do poder e B na prova de física do voo. Isso faz com que eu me sinta bem melhor sobre a formatura. Ou, pelo menos seria, se a minha prova de história não me assombrasse como um avalanche, prestes a desabar a qualquer momento e me enterrar viva. Para combater esse pavor da última prova de história, combino uma sessão de estudos com Hudson. Jackson prometeu que me ajudaria, mas não me sentia à vontade de pedir nada para ele ultimamente. E isso nem é por causa do desenho que ele me deu, ou pelo menos, não é só por causa do desenho. Acho que entendo por que ele quer se livrar daquele quadro. Nem preciso perguntar qual é o seu lado da história. E mesmo assim, toda vez que abro a gaveta da minha escrivaninha e vejo o desenho me encarando, ele me lembra do que perdemos e me faz imaginar, pela 100ª vez, se ele conseguiu mesmo superar o término do nosso namoro. Eu entenderia totalmente se ele não aceitasse o fato de que Hudson e eu estamos juntos. Ele não sabe o que sei agora, que fomos manipulados pela carniceira, que Hudson é o meu verdadeiro consorte. Assim, pela primeira vez, conjecturo, se não lhe contar isso, foi a decisão certa. Mas em todas as outras vezes, decido que isso lhe faria mais mal do que bem. Além disso, o problema não é somente o término do namoro. Sinto que não é só isso. Tem algo estranho com ele, e já faz um tempo. Jackson sempre está um pouco distante, um pouco frio e meio difícil de lidar. Abrir-se para mim não significa que não percebi o jeito que ele agia com os outros. Mas o que está acontecendo agora é bem diferente. Não gosto nem um pouco disso. E acho que os membros da ordem também não gostam. Mas tenho a impressão de que nenhum de nós sabe como agir a respeito. Especialmente depois que ele se fechou tão completamente para o mundo. Envio uma mensagem para Hudson, avisando que estou a caminho do seu quarto. E ele responde no mesmo instante, pedindo que o encontre na entrada do castelo. Acho isso estranho, mas é ele que está me fazendo um favor, por isso decido não questionar. Ele está esperando perto da porta quando chego à entrada. Oi, o que houve? Pergunto quando ele se vira a fim de sorrir para mim. Você quer ir para uma das salas de estudo? Na verdade, achei que a gente podia estudar do lado externo. Sugere ele, e o sotaque britânico está forte na sua voz outra vez, o que indica que ele está irritado ou tenso. O dia está lindo. Está mesmo, concordo, procurando em seu rosto algum indício do que se passa em sua cabeça. Não há motivo para que ele esteja nervoso, por isso decido perguntar. Está tudo bem com você? Claro, por quê? Faço um gesto negativo com a cabeça, só para saber. Ah, e eu adoraria estudar ao ar livre. Só preciso passar no meu quarto e pegar um casaco. Vou e volto bem rápido. Você pode usar o meu, oferece ele tirando seu paletó de lã Armani. Não preciso dele. Tem certeza? Pergunto enquanto tiro a mochila das costas. Claro, ele o segura para mim e vou pegar o paletó. Mas percebo que Hudson está esperando que eu coloque o braço em uma das mangas, porque ele é um verdadeiro cavalheiro, aparentemente. Quando eu estava em San Diego, provavelmente acharia estranho se um rapaz fizesse isso. Mas alguma coisa em Hudson torna a oferta tão elegante, tão atraente, tão sexy, que simplesmente sigo o fluxo. E suspiro encantada quando seu aroma de gengibre e sândalo me envolvem por todos os lados. Ninguém tem um cheiro tão bom quanto o de Hudson. Como estou? Indago rindo ao estender os braços para mostrar que as mangas passam das pontas dos meus dedos. É um esforço enorme para esconder o fato de que ainda estou cheirando o paletó dele como se fosse uma maluca. Mas não dá para resistir. Qualquer situação vale a pena. Que beleza! Ele responde seco, mas Hudson sorri quando dobra as mangas até que minhas mãos apareçam outra vez. Está melhor? Pergunto girando de um lado para o outro, antes de me abaixar, visando pegar a mochila. Fico à espera de sua risada, mas seus olhos estão bem sérios quando ele responde. Gosto de ver você usando as minhas roupas. E só com essas palavras sinto a boca ficar seca, porque não há dúvidas de que gosto de usar as roupas dele. Ou este paletó, pelo menos. O clima tranquilo entre nós se evapora. Em seu lugar surge uma tensão que não tem nada a ver com a nossa antiga inimizade, e tudo a ver com a atração entre nós que cresce um pouco mais a cada dia.
É só o elo entre consortes, digo a mim mesma, enquanto sinto a respiração ficar presa na garganta. Não é orgânico, não é real. Faço questão de me lembrar enquanto sinto o coração palpitar. É uma coisa que pode desaparecer com a mesma facilidade que surgiu. Repito como um mantra, mesmo enquanto ele se aproxima e liquefaz o meu corpo inteiro. Pelo menos até eu perceber que ele só se aproximou tanto assim para pegar a minha mochila e colocá-la sobre o ombro. Está pronta? Ele pergunta, abrindo a porta da frente. Como sempre, respondo revirando os olhos. A matéria de história está acabando comigo. É porque você nunca estudou desse jeito antes. Quando conseguir memorizar os fatos básicos, as coisas vão começar a se encaixar. Não tenho tanta certeza assim. Ergo a cabeça para sentir melhor os raios mornos do sol. Não tenho problemas para memorizar as coisas, mas acho que a minha dificuldade vem de ter de entender todas essas versões alternativas da história. A maior parte da história tem versões alternativas, argumenta Hudson ao descermos os degraus e entrarmos em uma das trilhas à direita. Só depende de quem está contando a história. Não sei se concordo, opino, quando passamos por um pequeno gramado cujos assentos feitos de tocos de árvore eu nem sabia que existiam até a neve começar a derreter. Tipo, até entendo que há 2 ou mais versões em todas as histórias, mas os fatos não mudam. É por isso que são chamados de fatos. Concordo, diz ele assentindo. Mas acho que você precisa saber a história inteira antes de poder decidir o que é verdade e o que é opinião. A história facilita isso porque afasta a lente do observador, permite ver a imagem por inteiro. Ah, é claro, e se tiver sorte, ver a imagem por inteiro não vai fazer o seu cérebro humano explodir durante o processo. Ele sorri. Bem, isso é de se esperar. Chegamos a uma bifurcação no caminho e ele coloca a mão nas minhas costas, logo acima da cintura, para me levar até um lugar onde nunca estive. Para onde estamos indo? Pergunto. Um lugar que eu conheço. Ah, claro. Eu nunca imaginaria algo assim. Reviro os olhos. Não pode me dar uma dica um pouco melhor? Isso não seria divertido, comenta ele. Para sua informação, eu odeio surpresas, aviso. Não odeia, não. Hudson responde enquanto se concentra em me fazer contornar um monte de neve acumulada que não derreteu. Você só diz isso para conseguir mais informações. Não é a mesma coisa. E as lembranças sobre como era ter você dentro da minha cabeça por tanto tempo continuam a chegar. Eu digo, fazendo uma careta para ele. Essa coisa de você saber tudo sobre mim, mas eu não saber nada sobre você, isso é bem chato. O que você quer saber? Ele me encara pelo canto do olho. Não tenho problema algum em contar. Olhe, eu duvido. Abrir o coração não é demonstrar fraqueza? Digo bem irônica. Não é como se eu quisesse anunciar as minhas neuroses para toda a escola. Ele responde seco. Mas se você quiser saber alguma coisa, é só perguntar. Tem tanta informação que desejo saber que nem imagino por onde começar. Como ele era quando criança? Teve algum amigo? Onde estudou? Qual era o seu feriado favorito? Mas cada pergunta dessas parece um campo minado de tristezas para ele. E não quero forçá-lo a reviver nada que seja doloroso, apenas para satisfazer a minha curiosidade. Posso pensar a respeito? Finalmente respondo. É claro, pense o quanto quiser. Mas sua voz parece enrijecer ao verbalizar isso, e tenho a impressão de ter dito a coisa errada. Hudson, eu... Não se preocupe, assegura ele com um bocejo. A psicopatia não é tão interessante assim. Não foi isso que eu quis dizer. Deposito a mão no braço dele, tentando incitá-lo a me fitar. Mas ele não me encara, o que já é bem frustrante. Por que você faz isso? Faço o quê? A voz dele é tão suave quanto chantilly enlatado, e tão enjoativa quanto, ou até mais. Você se fecha, quase grito para ele. Toda vez que falo algo de que você não gosta, você simplesmente para de falar comigo. Por que isso a incomoda tanto? Em especial depois de passar meses tentando me afastar de você. Você está de brincadeira, não é? É esse o seu argumento? Eu achava que você fosse mal. Você passava o tempo todo tentando me afastar e não me deixava ver quem você era de verdade. Ele começa a andar mais rápido. Mostrei a você quem eu sou de verdade, mas por pura conveniência você esqueceu. Aquelas palavras me acertam como socos. É isso que você pensa?
Que eu não quero lembrar? Eu o encaro apertando os olhos. Isso não é justo, Hudson. Ah, você quer vir me falar sobre o que é justo? Ele para e pergunta com uma risada desprovida de humor. Que beleza. Em seguida, ele faz um sinal negativo com a cabeça e continua. Vir até aqui foi uma péssima ideia. Ele dá meia volta e se afasta bruscamente, mas seguro a mão dele, puxando-o para trás. Por favor, não vá embora. Porque você precisa de ajuda com aquela porcaria de aula de história? Pergunta ele bem ácido. Porque eu quero conversar com você, replico. O que temos para conversar, Gracie? Sei de absolutamente tudo a seu respeito, até as coisas que você não gostaria que alguém soubesse, e ainda assim tenho vontade de saber mais. Mas você não consegue pensar em uma única pergunta para me fazer? Estou cansado disso, de ser o único que está aqui de verdade. Será que você não quer dizer que está cansado de mim? Atiro as palavras nele como se jogasse algo em seu rosto, e me sinto entrar em pânico quando percebo que elas o atingem em cheio. Sim, retruca ele depois de um segundo, com os olhos fixos e imóveis feito um lago congelado. Talvez seja exatamente isso que eu quis dizer. Não consigo respirar. Hudson, que nunca desistiu de mim, está desistindo. E por que ele não faria isso? Fui eu quem lhe disse que queria que as coisas acontecessem devagar. Mas em vez de ir devagar, eu o puxei para a areia movediça comigo, e em seguida fiquei observando-o afundar. Ele começa a andar de novo, e desta vez eu corro até conseguir passar à frente dele e bloquear seu caminho. Me deixe ir embora, pede ele, e seus olhos azuis não estão mais calmos, estão lívidos, com tantas emoções misturadas que eu jamais conseguiria contar todas. Por quê? Sussurro. Para você ir embora e construir uma muralha ainda maior entre nós? Porque, se você não sair da minha frente, vou fazer algo do qual nós dois vamos nos arrepender. Mas duvido que ele faça algo assim. Não importa o quanto ele esteja bravo ou magoado, Hudson jamais faria alguma coisa que eu não quisesse, nada para o qual eu não lhe dê permissão. Mas estamos aqui nesse impasse, e não consigo nos tirar daqui. Com tudo que perdi neste último ano, as minhas defesas estão fortes demais. Não consigo deixar que alguém entre no meu coração. Se alguém quiser fazer isso, vai ter que ser à força. Talvez seja por isso que Hudson e eu sempre nos sentimos mais confortáveis brigando do que conversando. É como se reconhecêssemos o tamanho das nossas muralhas e o que é necessário para derrubá-las, e permitir que a outra pessoa entre. E assim, faço a única coisa que posso fazer. Eu aumento a aposta. É mesmo? Pergunto, e isso é ao mesmo tempo uma pergunta e também um desafio. E se eu quiser que você faça isso, o que vai fazer, hein? Tenho só um momento, um único momento para vislumbrar toda a emoção se libertar das correntes com as quais ele se prende. E em seguida, Hudson se aproxima de mim, com as mãos prestes a tocar as minhas bochechas. Isto, rosna ele, logo antes de encostar a boca na minha com força. Capítulo 66. Pelo jeito, os diamantes são mesmo os melhores amigos de uma garota. O mundo quase literalmente implode. Não há outra maneira de descrever o que acontece. Não há maneira de embelezar a situação, nem de suavizá-la. Não há como comentar outra coisa além disso. No momento em que a boca de Hudson toca a minha, tudo ao nosso redor simplesmente deixa de existir. Não há frio, não há sol. Não há um passado complicado, nem um futuro incerto. Neste momento único e perfeito, não há nada além de nós dois e do fogo infernal e ardente entre nós. Quente, avassalador, implacável. Um fogo que ameaça me incinerar até não sobrar nada e nos engolir por inteiro. Normalmente, sentir algo com tamanha intensidade me deixaria aterrorizada. Mas no momento, o único pensamento em minha mente é que desejo mais, muito mais. E Hudson me dá o que desejo. Meu Deus, e como dá! Seus lábios são quentes e firmes, juntos dos meus. Seu corpo firme e forte. E os beijos? Seus beijos são tudo o que imaginei que seriam e muito mais. Suaves e longos, rápidos e fortes, leves e avassaladores. Fazem com que eu sinta chamas percorrendo a minha coluna, fazendo todo o meu corpo queimar. Me derretem por dentro, transformam o meu corpo em lava e os meus joelhos em cinza. E ainda assim, não são o bastante, porque ainda quero mais.
Eu me encosto nele, enfiando os meus dedos entre seus cabelos, e quando ele se afasta para tomar ar, eu o puxo de volta para o fogo, sem piedade. E aí é a minha vez de suspirar fundo, de queimar, quando ele fecha as mãos entre os meus cabelos e deslizar uma presa sob meu lábio. E ele aproveita tudo no mesmo instante, lambendo e acariciando, chupando e mordendo, por dentro da minha boca. Eu me abro para ele, é claro, me deliciando ante a maneira com que aqueles braços apertam meu corpo, a sensação de ter seu corpo junto do meu, a maneira com que sua língua acaricia a minha com tanta gentileza. É uma sensação maravilhosa, ele é maravilhoso, de um jeito que eu não esperava que fosse. Mas agora não consigo me saciar. Estou desesperada, determinada, inebriada e quase perdida no cheiro, no gosto, na própria essência dele, gengibre, sândalo e maçãs maduras. Eu o puxo ainda mais para mim, deslizando as mãos pelas suas costas, envolvendo-o com os braços ao redor da cintura, enrolando os dedos no tecido macio e sedoso da sua camisa. Hudson solta um gemido grave e morde o meu lábio, emaranhando os dedos nos meus cabelos, conforme nossos beijos se tornam mais profundos, mais quentes e mais intensos. Um pensamento aleatório passa pela minha cabeça. Não quero que esse momento acabe. Não quero que ele se afaste. Mas Hudson inclina a minha cabeça para trás e começa a explorar minha boca. E toda e qualquer capacidade de raciocínio me abandona. A única coisa que consigo fazer é queimar. Não sei quanto tempo teríamos passado ali, um destruindo o outro, um queimando o outro vivo, se alguns lobos não estivessem se aproximando e soltando assobios estridentes. Estou tão empolgada com esse calor que fez arder que mal os ouço. Mas Hudson se afasta com um rosnado tão sombrio e ameaçador que os assobios se transformam em ganidos à medida que eles voltam correndo para o castelo. Hudson volta a me encarar, mas só consigo enxergar nos seus olhos a mesma coisa que sei que se reflete nos meus. O momento passou. Ainda assim, enquanto ele se afasta e eu ajeito os cabelos, a única coisa em que consigo pensar é que toda essa química duelo entre consortes não é mentira. E também, quando é que vou beijá-lo outra vez? É esse pensamento e a urgência por trás dele que faz com que eu me afaste de Hudson com os olhos arregalados. Está tudo bem com você? Ele pergunta, e embora pareça preocupado, não avança para encurtar o espaço que abri entre nós. É claro, exclamo em uma voz que ressalta que não me sinto nem um pouco assim. Foi só um beijo. Mesmo quando verbalizo essas palavras, tenho a plena noção de que estou mentindo, porque se isso foi só um beijo, então o Monte Denali é só um morro qualquer, ou uma lombada na estrada. Ah, claro, rebate Hudson, e o sotaque britânico está de volta. E o sol é só um palito de fósforo. Ele fica me encarando nos olhos, com as mãos enfiadas nos bolsos. E espera, fica observando ao redor, como se à espera de o meu tio sair do meio dos arbustos e o jogar na masmorra por se atrever a macular sua preciosa sobrinha. Você, ainda quer estudar? Não, o que quero fazer é voltar para o meu quarto e conversar com Macy, falar sobre cada segundo do que acabou de acontecer, e depois com Eden, e depois talvez com Macy e Eden juntas. Mas nada disso vai me ajudar a passar na prova de história, então... Quero sim, se fazer isso ainda estiver tudo bem para você. Ele me encara com expressão séria. Eu não perguntaria se não estivesse. Ah, sim. Abro o melhor sorriso de que sou capaz e espero não parecer uma psicopata. Do tipo que gosta de assar crianças no forno de uma casa construída a partir de doces. O limite entre minha cara de nervosismo e a minha cara de sou completamente maluca, é melhor você esconder todo o seu dinheiro, é muito mais tênue do que eu gostaria que fosse. Ainda assim, talvez eu não esteja tão mal, porque Hudson não sai correndo aterrorizado. Mas antes que possamos ir em frente, há uma coisa que preciso lhe dizer. O motivo pelo qual eu queria pensar sobre a pergunta que iria lhe fazer não é porque não quero saber tudo sobre você. Ele vira a cabeça para o outro lado, como se estivesse esperando um golpe, e não quer ver o que vai acontecer. Mas isso é algo que não vou aceitar. Fui covarde demais, mas não posso fazer com que Hudson seja o único que vai tentar derrubar as nossas barreiras.
Assim, eu me posiciono bem diante dele, até que não lhe há qualquer outra opção a não ser me encarar outra vez. Quando me asseguro de que toda a sua atenção está em mim, continuo. Sei que sua infância foi terrível, provavelmente pior do que posso imaginar, considerando aquela imagem em que seu pai aparecia. E eu não quis lhe fazer uma pergunta dolorosa, Hudson. Um lampejo de esperança brilha em seus olhos, e a sua boca se move como se ele quisesse dizer alguma coisa. Mas no fim, Hudson simplesmente faz um sinal positivo com a cabeça e pega a minha mão. Uma atitude que já está se tornando um hábito. Em seguida, ele continua me levando pelo caminho e fazendo uma curva logo no fim. E não deixo de perceber o simbolismo existente aqui. Estou mesmo tentando ignorá-lo. Isso é bem fácil de fazer quando vejo para onde Hudson me trouxe. Uma pequena tenda ao ar livre, com uma mesa de piquenique, luzes piscantes e a vista mais bonita de um lago da montanha que eu já vi na vida. Ao redor de todo o lago, as flores desabrocham em todas as cores do arco-íris, e no centro da mesa há um vaso transparente, abarrotado até a borda com flores silvestres. Foi você que fez tudo isso? Pergunto contemplando ao redor, maravilhada. Posso receber o crédito pelas flores e as luzes, mas a paisagem é obra do Alasca. Ok, estou de acordo. Concordo dando risada. Mas mesmo assim, você não precisava ter se incomodado tanto para preparar tudo isso apenas porque vamos estudar juntos. Não foi incômodo algum, ele replica. Além disso, eu queria lhe entregar o seu outro presente de aniversário. Ah, mas você já me deu um presente de aniversário, e eu adorei. Pablo Neruda sempre foi o meu poeta favorito. Você não esqueceu que eu disse que tinha outro presente para você, não foi? Ele pergunta incrédulo. Adoro aquele livro. Fiquei muito feliz com o presente e não preciso de mais. Ah, tudo bem então. Se é assim, não preciso lhe dar mais nada. Ele indica a minha mochila com um aceno de cabeça. Podemos só estudar então. Não! Digo, sim, eu quero estudar, mas se você está com o meu segundo presente, eu não me importaria em dar uma olhadinha. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou curiosa. Hudson pode agir como se nada tivesse importância, mas a verdade é que ele pensa muito em tudo o que faz, e isso me faz imaginar que tipo de presente ele achou que devia me dar e por que eu só deveria abri-lo quando estivéssemos a sós. Na verdade, é um daqueles presentes que ficam melhor quando são dados depois de serem criados. Como este buquê de flores? Arrisco-me aproximando para cheirar as flores silvestres que ele colocou na mesa. São lindas. Não, Grace, não é como as flores, responde ele, já gargalhando agora. Ele aponta para as 3 pedras pretas no canto da mesa. Uma delas é redonda e possui cantos irregulares. Outra tem um formato mais triangular. E a terceira é quadrada. De qual delas você mais gosta? De qual pedra? Pergunto, afinal, Hudson nunca faz o que se espera dele. Sim, ele revira os olhos. De qual pedra você gosta mais? De nenhuma? Nunca fui muito ligado em pedras, e sei que isso é estranho. Afinal, gárgulas. Mas não posso dizer isso a ele, não quando ele trabalhou tanto para preparar isso tudo. Não sei, acho que gosto mais da quadrada. Eu digo pegando-a na mão. Fito a pedra por alguns segundos e depois penso em guardá-la na mochila. Mas agora Hudson está me olhando como se não fizesse ideia do que deve fazer comigo. E por fim, não há nenhum problema nisso. Eu nunca sei o que devo fazer com ele. Posso ver a pedra, por favor? Ele pede, estendendo-a à mão. Foi você que disse que era para mim. Eu digo a ele enquanto a coloco na palma da sua mão. E é mesmo, mas ainda não. Em seguida, ele fecha os dedos ao redor da pedra e a aperta com toda a sua força. E aperta, e aperta, e aperta mais. No começo, tenho a impressão de que ele ficou maluco. Todavia, conforme os segundos se transformam em minutos, uma ideia tão maluca surge na minha cabeça que nem consigo acreditar, e mesmo assim, pego outra das pedras e a examino enquanto tento me lembrar de algo que aprendi sobre pedras nas minhas 6 semanas de aulas de geologia, ainda no primeiro ano do ensino médio. Meu Deus do céu! Exclamo com os olhos arregalados. Isso aqui é carbono. Ele sorri e agita as sobrancelhas.
Como é possível? Sei que vampiros são fortes, mas você não precisa dos seus poderes para... Não preciso dos meus poderes para fazer isso. Não dá para persuadir o carbono a fazer nada que não queira. Ele pisca o olho para mim, depois de passar mais um minuto apertando a pedra. Ele abre a mão, e onde antes havia somente um pedaço de carvão, agora há um diamante. E não é um diamante qualquer. Este aqui deve ter pelo menos uns 5 quilates. É bonito, impressionante e completamente incompreensível para mim. Eu achava... Não sei se... Ele não precisa ser polido? Pergunto. Eles normalmente não são assim, não é? Ele ergue uma sobrancelha. Assim como? Perfeito, sussurro. Ele sorri. Bem, os gigantes não são os únicos que conhecem a magia da terra. Além disso, você merece algo que seja perfeito. E em seguida, ele chega mais perto e coloca na minha mão o diamante mais lindo e bem cortado que já vi. Feliz aniversário, Grace. Feliz aniversário, Hudson. Ele sorri, e quando percebo o que disse, sinto que estou ficando corada. Ah, eu quis dizer... Eu me obrigo a parar e respirar fundo. Ficar tão sem jeito quando estou perto de Hudson não é algo a que estou acostumada. Mas é difícil não ficar assim quando aquele beijo e tudo que veio depois fez a minha cabeça explodir desse jeito. Obrigada. Agradeço a ele depois de alguns momentos e sorrio. Eu me sinto como Lois Lane. Quando percebo que ele não entendeu a referência, explico. Você sabe, como no filme, o super-homem esmaga um pedaço de carvão mineral para dar um diamante a Lois. Ele ergue uma sobrancelha. Não vi esse filme, mas acho que nós dois concordamos que eu seria capaz de esfregar a cara do super-homem no asfalto. Reviro os olhos, mas mesmo assim rio. Tenho o consorte mais convencido da história, e não mudaria nada nele. Bem, obrigada. Por nada. O sorriso de Hudson fica mais leve, mais íntimo, mais vulnerável do que jamais testemunhei desde que nos conhecemos. Pelo menos até ele pegar a minha mochila e dizer: Bem, sobre aquela caça às bruxas,